E aí, torcida, tudo bem com vocês? Peraí, deixa eu fazer uma pergunta direta para a torcida que viveu 2024 e 2025. Se você pudesse escolher qual Júnior Santos volta para o Botafogo agora, em 2026, qual você preferia? Óbvio, né? A gente quer aquele Júnior Santos raçudo, artilheiro, que fazia gol em jogo grande, que carregou o time nas costas na Libertadores e virou ídolo eterno. Aquele Júnior Santos que a torcida amava, que vestia a camisa como se fosse a própria pele e que entregava tudo em campo. Mas aí vem a realidade. O Júnior Santos, que está voltando agora, passou um ano inteiro no Atlético MG, um ano completamente apagado, recheado de lesões, com números assustadoramente baixos e uma passagem que a própria torcida do Galo considera uma das piores contratações da história do clube. E isso, torcedor, acende um alerta vermelho gigantesco nesta quarta-feira, dia 4 de março de 2026. Júnior Santos viaja para o Rio de Janeiro para assinar seu retorno ao Botafogo por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra. A notícia pegou todo mundo de surpresa, mas ao mesmo tempo mexe com o coração da torcida. Afinal, é um ídolo voltando para casa. Mas a pergunta que não quer calar e que a gente precisa fazer com honestidade: tá voltando o Júnior Santos de 2024, que fez história, ou o Júnior Santos de 2025, que praticamente não jogou no Galo? Hoje eu vou mostrar para você, com dados, números e informações concretas, as duas faces desse atacante. Vamos entender o que aconteceu no Ataú, Teco, e medir quais foram as lesões, os números assustadores e o que a torcida pode esperar desse retorno. Porque apaixonar a gente já está apaixonado, mas iludir a gente não pode. Fica comigo até o final, porque essa reflexão é necessária para a gente não criar expectativas irreais e, ao mesmo tempo, torcer para que o ídolo renasça com a camisa alvinegra. Vamos começar pelo fato consumado na última terça-feira. O Botafogo encaminhou a contratação de Júnior Santos, que estava no Atlético MG. O atacante é esperado no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 4 de março, para realizar exames médicos e assinar contrato. O acordo é por empréstimo até dezembro de 2026, com opção de compra ao final do vínculo. O Botafogo vai assumir parte do salário do jogador, mas com uma condição importante. Essa contrapartida salarial depende do cumprimento de metas individuais de performance. Ou seja, o contrato já foi desenhado pensando em proteger o clube caso o jogador não renda o esperado. Isso mostra que a diretoria está de olho aberto. Júnior Santos volta ao clube onde fez 115 jogos. Marcou 28 gols e deu 9 assistências. Mas mais do que números, ele voltou a ser ídolo. Foi campeão da Libertadores, sendo artilheiro da competição com 10 gols. Campeão brasileiro e vencedor da Taça Rio. O nome dele está gravado na história do clube. Mas vamos ao que interessa. A análise honesta. Vamos relembrar rapidamente o que foi o Júnior Santos de 2024, para a gente não esquecer o tamanho do jogador que a gente está falando. Em 2024, pelo Botafogo, Júnior Santos disputou 50 jogos, marcou 20 gols e deu 4 assistências. Os números são impressionantes. Ele foi o líder do time em participações diretas em gols, com 19 gols e 4 assistências em 43 partidas, considerando recortes específicos. Segundo o SofaScore, ele precisava de apenas 135 minutos em campo para participar de um gol. Isso é uma média absurda de efetividade. Foram 94 finalizações, com 46 delas no gol e 87 dribles certos. A nota média dele foi 7,18, mas o que realmente marcou foi a Libertadores.
Júnior Santos terminou como artilheiro da competição com 10 gols, incluindo o gol na final, que o consagrou como o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores. Ele simplesmente carregou o time nas costas em vários momentos. Aquele Júnior Santos era rápido, incisivo, decidia jogos. Não se escondia. Era raçudo, brincava com a torcida, tinha identificação. A torcida amava ele porque ele representava a garra do time que virou campeão de tudo. Agora vamos ao outro lado da moeda. E olha, torcedor, prepara o coração porque os números são preocupantes. Júnior Santos chegou ao Atlético MG em janeiro de 2025 com uma contratação mais cara da história do clube mineiro. Foram 8 milhões de dólares, cerca de 48 milhões de reais. Na época, a expectativa era imensa. Ele vinha de uma temporada histórica e o Galo pagou pesado para tê-lo. Mas o que aconteceu? Simplesmente nada deu certo. Na temporada completa de 2025 pelo Atlético MG, Júnior Santos disputou apenas 28 partidas. Isso já é um número baixo, mas pior, ele marcou apenas 2 gols e deu 2 assistências em todo o período. Vamos aprofundar? No Campeonato Brasileiro de 2025, ele jogou apenas 347 minutos com 2 gols marcados, 0 assistências e uma nota média no Fotimob de 6,15, 6,15. Para um atacante que tinha nota 7,18 no Botafogo. É uma queda brutal. Ele começou como titular em apenas 3 jogos. 3 jogos como titular em um ano inteiro de clube. O resto foram entradas no segundo tempo ou banco de reservas, no último jogo que entrou em campo, contra o Mirassol em setembro de 2025. Ele ficou apenas 17 minutos em campo e recebeu nota 5,7. Depois disso, praticamente sumiu. A própria matéria do G destaca. Júnior Santos participou de 15 jogos, mas marcou apenas 1 gol e deu uma assistência, números bem abaixo das expectativas levantadas ao contratá-lo. Em outras atualizações, os números fecham em 2 gols e 2 assistências. Seja qual for a conta, é muito pouco. Agora a gente chega no ponto central. O que aconteceu com o Júnior Santos no Galo? A resposta tem nome, lesões, muitas lesões. O histórico médico dele no ATEA MG é assustador. Vamos listar fevereiro de 2025. Ficou fora por dores na panturrilha. Abril a maio de 2025, sofreu lesão muscular na coxa esquerda. Setembro de 2025, lesão no pubis que o tirou do restante da temporada. Setembro de 2025 a janeiro de 2026. Lesão no quadril, ficando quase 4 meses parado. Foram 3 lesões diferentes em menos de um ano. 3 lesões que comprometeram completamente qualquer possibilidade de sequência. E quando o jogador não tem sequência, ele perde ritmo, perde confiança, perde o timing. O site Soccerway registra claramente em 29 de setembro de 2025. Lesão no quadril que o deixou fora até 27 de janeiro de 2026. Isso significa que ele passou os últimos meses do ano sem jogar na atual temporada de 2026. O cenário é ainda mais preocupante. Júnior Santos foi relacionado para apenas um jogo, na goleada por 7-2 sobre o Itabirito, mas sequer entrou em campo. Ele ainda não estreou em 2026, ou seja, o jogador que está voltando para o Botafogo tem 0 minutos em campo em 2026. Estamos em março. Ele não joga uma partida completa desde setembro de 2025. Vamos colocar lado a lado para ficar claro. Júnior Santos 2024, Botafogo, 50 jogos, 20 gols, 4 assistências. Artilheiro da Libertadores, 10 gols, nota média 7,18. Participação em gol. A cada 135 minutos, 94 finalizações, 46 no gol. Júnior Santos 2025,
Atlético MG, 28 jogos, 2 gols. 2 assistências, 0 títulos, de impacto nota média. 6,15, 3 jogos. Como titular em um ano, 347 minutos no Brasileirão. Menos de 4 jogos completos, 3 lesões diferentes. A diferença é brutal, é quase como se fossem 2 jogadores completamente diferentes. E em partes, é isso mesmo. O Júnior Santos de 2024 era um atleta inteiro, confiante em seu melhor momento físico e técnico. O Júnior Santos de 2025 foi um atleta quebrado por lesões, sem ritmo, sem confiança. No Atlético MG, a insatisfação da torcida ficou evidente. Os torcedores passaram a defender a saída do jogador, considerando a passagem dele como uma das piores contratações da história do clube. Nos bastidores, o clima também ficou pesado. Na última sexta-feira, dia 27 de fevereiro, Júnior Santos tirou a referência de que atua no Atlético MG da descrição do perfil no Instagram. Ele também arquivou todas as fotos com a camisa do clube, mas voltou atrás e colocou 2 registros. Isso mostra claramente que a relação já estava desgastada. O próprio Atlético MG, que pagou 48 milhões de reais por ele, aceitou o empréstimo sem grandes exigências. O clube entendeu que não valia a pena insistir. Agora, torcedor, a pergunta de milhões. O que a gente pode esperar do Júnior Santos nessa volta? Vamos ser honestos, não dá para esperar o Júnior Santos de 2024, pelo menos não de imediato. O jogador está há 6 meses sem jogar. Ele precisa de um período de pré-temporada, de fortalecimento físico, de readaptação ao ritmo de jogo. Se entrar achando que vai resolver todos os problemas, a chance de nova lesão é gigantesca, mas também não dá para descartar ele completamente. Por quê? Por 3 motivos. Primeiro, o ambiente. Júnior Santos é ídolo no Botafogo. A torcida ama ele. Ele se sente em casa. Isso conta muito para a recuperação psicológica de um atleta. Voltar para um lugar onde você é querido, onde sua história é respeitada. Pode ser o estímulo que ele precisa para recuperar a confiança. Segundo, o contrato inteligente. O Botafogo não vai assumir o salário inteiro. O acordo prevê que o clube pague parte do salário apenas se ele cumprir metas de desempenho. Isso significa que o jogador precisa provar que merece. É um contrato que protege o clube e ao mesmo tempo motiva o atleta a buscar seu melhor nível. Terceiro, o fator Anselmi. Martim Anselmi pediu a volta dele? Não está claro nos jornais. Mas o treinador argentino tem um estilo de jogo intenso, que exige muito dos atacantes. Se o Júnior Santos recuperar a parte física, ele pode se encaixar bem pelas pontas, função que ele já desempenhou com sucesso em 2024. O que lhe podemos agregar ao elenco atual? Pensando no elenco atual do Botafogo, o que Júnior Santos pode agregar? Primeiro, experiência e liderança. O elenco tem muitos jovens. Tem um cara que já foi campeão de tudo, que sabe o que é decidir final de Libertadores, é importante nos momentos decisivos. Segundo, opção pelas pontas. O Botafogo tem jogadores rápidos, mas às vezes peca na profundidade. Júnior Santos, mesmo sem o mesmo pique de 2024, ainda tem inteligência de posicionamento e sabe furar linhas defensivas. Terceiro, identificação com a torcida. Isso não tem preço. Um jogador que a torcida apoia incondicionalmente rende mais. Se ele entrar em campo e a torcida gritar o nome dele, a confiança volta mais rápido. Mas também precisamos falar dos riscos com honestidade. O principal é o físico. 3 lesões em um ano não é coincidência. Pode ser que o atleta tenha chegado num limite. Aos 31 anos, o corpo não responde igual aos 28. Existe um risco real
dele não recuperar a forma física ideal. O segundo risco é psicológico. Jogador que passa um ano inteiro apagado vai para a reserva. Vê a torcida do novo clube pedir sua saída, pode voltar com a confiança abalada. O futebol de alto nível exige confiança. Se ele entrar em campo com medo de se machucar de novo, não rende. O terceiro risco é a expectativa. A torcida vai cobrar o Júnior Santos de 2024. Se ele não entregar, a pressão vem. E pressão em jogador requeme chagado de lesão pode ser cruel. Vale lembrar que o futebol brasileiro tem exemplos de ídolos que voltaram e deram certo, e exemplos de ídolos que voltaram e não renderam. Depende muito do contexto. O Júnior Santos volta com um contrato curto, de 1 ano, e com metas, isso joga a favor. Ele precisa provar que ainda tem futebol. E quando um atleta precisa provar, muitas vezes ele entrega mais. Além disso, ele volta para o clube onde viveu o melhor momento da carreira. O Botafogo de 2026 é diferente do de 2024, mas a estrutura, o departamento médico, a comissão técnica, tudo pode contribuir para uma recuperação mais segura. Então, torcida, vamos recapitular o que a gente viu aqui hoje. Júnior Santos está de volta ao Botafogo. A notícia foi confirmada nesta quarta-feira, com o jogador viajando para o Rio para assinar contrato de empréstimo até dezembro, com opção de compra e metas de desempenho. A versão 2024 foi espetacular. 20 gols, artilheiro da Libertadores, ídolo eterno. A versão 2025 foi preocupante. Apenas 2 gols em 28 jogos. 3 lesões diferentes, sequência 0, nota média 6,15. O grande vilão foi o físico. Lesões na panturrilha, na coxa, no pubis, no quadril. Ele não conseguiu ter sequência em momento nenhum no Galo. E agora volta sem ter jogado 1 minuto em 2026. O que esperar? Não dá para esperar o mesmo de 2024, pelo menos não de imediato, mas também não dá para descartar o ambiente favorável. O contrato inteligente e a necessidade de provar podem ser combustíveis para uma recuperação. Pergunta que fica para a torcida. Você acredita na recuperação do Júnior Santos? Ele vai conseguir retomar o bom futebol ou as lesões comprometeram demais? Deixa nos comentários aqui embaixo sua opinião sincera. Se você gostou dessa análise honesta e quer continuar por dentro de todas as novidades do Botafogo na temporada, não esquece de apertar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda o canal a crescer e levar informação de qualidade para cada vez mais botafoguenses. Valeu, torcida, saudações alvinegras e até o próximo vídeo.